a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Zoom, esse momento tão importante de formação. E a Flávia, que vai estar hoje coordenando esse momento, que Deus abençoe. E vamos pedir, né? Nosso acampamento, o Espírito Santo. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele esteja iluminando os nossos caminhos, as nossas vidas, venha derramando as suas bênçãos, as suas graças, os seus dons sobre cada um de nós. E hoje a igreja celebra os protomártires, os primeiros mártires em Roma, e são vários homens e mulheres que testemunharam a sua fé com a força do Espírito Santo. Vamos invocar a presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos também a proteção de nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, que consagrastes com o sangue dos mártires os fecundos primórdios da Igreja de Roma, dai que sua coragem no combate nos obtenha uma força inabalável e a alegria da vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe esse nosso momento de formação, abençoe a Flávia, que vai nos estar conduzindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Posso começar? Ou não? Não sei. Pode? Boa noite a todos, né? Já entrei tagarelando aí, que eu dei de cara com a Jussai, né? Que já é uma parceira das orações. Aí a gente tá em vários horários juntos, bom demais. E, gente, ó, é uma alegria muito grande para o meu coração estar aqui com vocês, partilhando a minha história, trazendo tudo aquilo que Jesus vem fazer na minha vida. E Jesus, para mim, é algo assim que eu não encontro palavras para falar sobre ele. Porque, assim, eu tento até soberano, grandioso. Para mim, tudo isso que fala é lindo, mas parece que é muito pouco diante desse Jesus, esse homem, esse Deus que veio entrar na minha história de uma forma que, se não fosse ele, eu realmente nem estaria aqui. Esse Jesus que viu na Flávia um vaso novo, onde nem eu acreditava, até os meus que estavam em minha volta não acreditavam. Esse Jesus que eu considero o esposo da minha alma. Esse Jesus que me faz companhia aqui, ó, nessa quarentena. Eu vivo a quarentena fisicamente sozinha, porque eu moro sozinha, mas é a minha companhia. Esse Jesus que está aqui, no meio de nós. Esse Jesus que está aqui, gente, no lado de cada um de vocês. É o primeiro passo que devemos dar para falar sobre o senhorio de Jesus, é ter essa certeza que Jesus, ele está aqui, como o Alceu está aqui, como o Alexandre está aqui. Então, tome isso como verdade no seu coração. Se caso você fale assim, nossa, mas eu não acredito, mas pelo menos tente, dá esse passo, dê esse passo para acreditar que ele está aqui no meio de nós. E eu vou fazer um caminho com vocês, porque antes de a gente entender como colocar Jesus como centro da nossa história, como o Senhor da nossa história, eu quero fazer um caminho com vocês, para a gente identificar onde realmente estamos colocando Jesus, né? E colocar Jesus como Senhor da nossa história é todos os dias. Então, hoje eu declaro aqui diante de vocês que é o primeiro dia, eu estou assumindo hoje, que hoje é o primeiro dia que Jesus se tornou o Senhor da minha vida.
Todos os dias a gente tem que colocar Jesus como Senhor da nossa vida. Nós fizemos acampamentos, a gente tivemos os encontros, né? Ah, eu encontrei Jesus num acampamento tal, eu encontrei tal. Mas, gente, essa entrega tem que ser diária. Amanheceu, acordou, Jesus, hoje o Senhor será o Senhor da minha história. Precisamos declarar isso. Porque o mesmo fogo que te sustenta hoje não vai te sustentar amanhã. Então é todos os dias. Por isso que eu declaro mesmo. Hoje é o dia que eu declaro que o meu Salvador é o Senhor da minha história, é o centro da minha vida. E para fazer esse caminho, tá? Vamos pegar Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 29. Caso vocês não anotem, depois eu mando para o Erlon, tá? E para a Rafa as referências aqui e eles passam para vocês, tá bom? E nesse capítulo 15, eu já vou direto para o versículo 29, que diz: os doentes buscam Jesus. E aí eu falo para vocês se consideram pessoas doentes a ponto de buscar Jesus? Eu me considero, porque quando eu penso aqui nessa questão de enfermidade, mostra uma fragilidade. Uma pessoa que está doente, ela tende a buscar o médico. Nesse caso aqui, buscamos o médico dos médicos, que é o nosso Salvador. E ao contrário de muitas vezes, quando eu faço a colocação da minha história, eu vou trazer na minha história no decorrer do passeio da palavra, para você entender como Jesus veio me moldando diante de algo tão louco que me aconteceu. Há um tempo atrás eu dizia assim, foi uma tragédia, isso doía dentro de mim, porque eu acho que pesava isso, essa palavra tragédia. E aí um dia um amigo meu foi me apresentar aí num grupo de oração e ele falou assim, vou chamar uma menina que tem uma história muito louca. É isso mesmo, gente. E o que diz a palavra, né? Na verdade, toma a tua cruz diária e me siga. Seguir a cruz é uma loucura. Então, a minha história é muito louca mesmo. Se liga aí, ó. Os doentes buscam Jesus. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Jesus está sentado novamente nessa colina. Jesus está sentado aqui, ó, às 20 horas e 20 minutos, nos observando. Na colina da tua casa, da sua varanda, enfim, de onde você estiver. Jesus está aí. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Alguém te trouxe aqui e colocou aos pés de Jesus. Eu não sei quem foi que te trouxe, às vezes foi um convite de algum coordenador, às vezes foi um amigo, eu não sei, mas se você foi trazido aqui. E não foi pode ter sido usado voz humana, mas quem te chamou mesmo foi Jesus, esse que está no topo da colina, te observando. E você foi posto aos pés dele. Qual que é a sua enfermidade? Mas quando eu digo enfermidade, gente, vai muito além da enfermidade física, é enfermidade espiritual. Qual é a sua enfermidade espiritual? Não, Flávia, eu não consigo saber qual que é a minha enfermidade espiritual, porque, gente, acontece muito, nós que estamos aí servindo, né? A gente acorda falando de Deus, a gente passa o café da tarde falando de Deus, a gente dorme falando de Deus, e às vezes a gente fica cego espiritualmente, porque a gente entra até no automático, a gente para de sentir aquela presença simples de Deus, porque a gente fica buscando grandes coisas. Devemos buscar, né? Nós, pelo menos da Nossa Senhora do Carmo, a gente é bem fervoroso, a gente gosta de grandes louvores, tá certo. Mas nesse caso aqui, o Senhor tá falando, filho, você foi trazido aos meus pés. Qual é a enfermidade que você tem para eu te curar? Qual é a cegueira? Quais são as escamas que precisam cair dos seus olhos? Qual a paralisia que você está vivendo nessa quarentena que não te deixa se mover aí para me encontrar? Você está aos meus pés. Só levantar um pouco os olhos, você vai me ver. Puseram-me aos seus pés e ele os curou. E como eu disse, eu vou trazendo a minha história no decorrer desse caminho com o Senhor. E teve um momento que eu estava muito doente, mas muito doente mesmo, gente. Na verdade, eu vim
de uma história assim. Eu vim de uma família católica, né? Mas aquela família assim, bem tradicional na questão de ir na missa aos domingos, porque se não for, é pecado, e se é pecado vai para o inferno. Então, acho que naquela simplicidade de ser católico, né? Não estou nem defendendo eles, mas é o meu entendimento hoje, olhando para a minha história. Claro, um pai alcoólatra, uma mãe que sofre de depressão, tal, etc e tal. Aquele histórico meio comum em muitas famílias aí. E o que acontece? Eu cresci vendo a minha avó rezando o rosário, e eu lembro até hoje que minha avó tinha marcas no joelho, gente, umas marcas escuras, assim, e eu perguntava para ela falava assim, filha, a avó tá rezando pela conversão dos filhos. Minha avó teve 13 filhos, gente, dos 13, 8 eram alcoólatra, que eram os 8 homens da família, e um deles era o meu papi, né? E aí, minha mãe também rezando. Então, eu cresci nessa realidade. Na verdade, nessa desestrutura familiar, mas os meus olhos sempre observando a questão da oração, o rosário. E isso ficou dentro de mim. Aí, chegou na adolescência, fui buscar as coisas do mundo, fui buscar estudar, fui buscar trabalhar, enfim, conquistar ir atrás das conquistas materiais, né? E eu fui esquecendo de Deus. Ou seja, dentro de mim, eu só deixei ficar que Deus era amor, Deus estava em todo lugar, e eu não precisava estar na igreja para falar com Deus. E quando eu precisava de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Senhor, eu quero isso, isso, isso. Quando vinha, amém. Quando não vinha, ficava bravo, né? E também quando vinha, esquecia também, amém. Eu só fazia as minhas orações quando eu queria algo. E eu acreditava que eu estava certa, né? E aí eu fui caminhando, casei, né? Casei com 27 anos, já tive a minha primeira filha, minha maravilhosa Karina, e ali a minha alma estava doente, mas eu não sabia. Eu tinha tudo que o mundo poderia me oferecer: um bom emprego, um ótimo salário, uma família maravilhosa, que eu nunca imaginei que eu tivesse. Claro, com seu relação ao esposo, sempre tinha aquelas coisinhas que é normal, que ninguém tem uma família doriana, mas enfim, era algo que eu não tinha nem imaginado ter e eu tinha. E quando chegou no ano de 2014, gente, estava tudo perfeito. Sabe o que eu fazia? Eu passava aos domingos na frente da igreja, deixava minha mãe, aquela mãe que eu vi, ela rezando terços e mais terços, e deixava minha mãe na missa, e eu ia para onde? Eu ia brincar com os meus filhos, curtir o meu marido, e Deus estava feliz com isso, porque Deus é amor, Ele me ama. Não estou fazendo nada de errado, não estou matando, não estou roubando. Gente, era esse o meu pensamento. Era esse. E quando eu pensava assim ainda, né? E aí, gente, então a minha família era composta por 4 pessoas. Meu marido, minha filha, Karina, meu filhinho, Leonardo. Filhinho porque a Karina tinha 7 anos e o Leonardo, filho, tinha 1 ano e 6 meses. E eu entendia que essa era a quantidade da minha família. Mas no dia 30 de outubro de 2014, eu cheguei em todas essas enfermidades aqui. Fisicamente falando, emocionalmente falando e espiritualmente falando. Eu me tornei uma cega, eu tornei uma paralítica. Eu não tinha vida, porque no dia 30 de outubro de 2014 eu sofri um acidente muito sério. Eu vim para Presidente Prudente, na verdade, Santo Inácio é 80 quilômetros de Prudente, é muito próximo. E eu vim para cá, para Prudente, para uma consulta de rotina dos meus filhos, eles eram alérgicos, enfim. No retorno, eu sofri um acidente muito sério. A gravidade foi tanta que os meus 2 filhos faleceram. A Karina, de 7 anos, e o Leozinho, de 1 ano e 6 meses. Mas esse acidente, aconteceu da seguinte forma. Eu entrei no carro, minha mente consegue lembrar até isso. No caminho, gente, foi um piscar de olhos. Como eu pisquei agora. Eu pisquei, abri o olho e já não tinha mais nada. Era muita luz, era muito barulho. Novamente, meus olhos se fecharam, se abriram. Novamente, uma realidade que eu não entendia. Toda machucada, toda amarrada. E aí, a minha irmã, que estava na minha frente, me disse. Eu falei o que estava acontecendo. Eu nem imaginava, gente. Quantas dores a gente passa, quantas paralisias a gente tem. E a gente não consegue ver.
Existem coisas que não tem como negar. Que eu tinha acontecido alguma coisa no meu corpo, não tinha como negar, porque eu realmente me quebrei da cabeça aos pés. E minha irmã me disse, filha, aconteceu um acidente, e nesse acidente a Karina e o Leozinho faleceram. Isso foi uma notícia tão irreal que eu falei, eu preciso ver para crer. Não, eu preciso ver eles. E ela disse que já não era mais possível, porque já faziam 3 dias que eu estava ali. Aquele piscar de olhos que para mim tinha se tornado milésimo de segundo, já faziam 3 dias e eu não tinha nem a possibilidade de ver o corpo dos meus filhos, porque eles já tinham sido velados. Essa notícia ela entrou dentro de mim com tanta força que a minha humanidade apagou. Eu entrei no estado de loucura, eu não entendi o que estava acontecendo, eu não sei te relatar quantos dias eu fiquei nessa busca da realidade e nessa oscilação da loucura, da dor e na busca da realidade. E eu apaguei ali, e aí eu acordei várias vezes em outros momentos, eu só sei que a tomada da realidade foi 8 dias depois, porque eu lembro que eu acordava e eu via tudo aquilo acontecendo de novo e eu entrava em desespero e eu apagava de novo, porque as dores, elas vêm cravar, sabe? Entrar dentro de nós e explodir. Temos um limite, nossa humanidade tem um limite, por isso que temos alma, porque quando ultrapassa esse limite, vem Deus nos sustentar nossa alma. Por isso que é tão importante buscar a palavra de Deus, por isso que é tão importante termos uma comunidade, por isso que é tão importante se alimentar da Eucaristia. Porque a nossa alma nessas horas precisa estar firme, porque se a gente não tem tudo isso, a gente morre, literalmente, morre em vida. E depois de 8 dias, veio novamente, né, a repetição dessa notícia. Eu creio que a minha irmã, ela vinha sempre falando para eu poder ver a realidade, e eu entendi que eu estava vivendo realmente uma realidade impossível de se imaginar. Mas ainda tinha mais uma pessoa, tinha o meu marido, o Leonardo, que não tinham falado, ou se falaram, eu também nem lembrei. Aí me veio a notícia que o Leonardo, ele estava hospitalizado também em outro hospital. E aí eu comecei, gente, a buscar senhores da minha história. Senhores da minha história. Primeiro momento, senhor da minha história, com certeza eram os meus filhos, depois vinha o meu marido, depois vinha o meu trabalho, depois vinha minha casa, e veio o ter, eram os senhores da minha história, e claro, a Flávia era a senhora da história dela, né? Então, era capaz de resolver tudo. Quando veio essa realidade, e eu fiquei sabendo que o meu marido estava vivo, quem era o senhor da minha história? O Leonardo. Eu sabia que ele não poderia trazer os nossos filhos de volta, mas eu depositei toda a minha confiança ali. Toda a minha confiança. Eu estava cega. Eu estava aleijada. Gente, eu estava destruída. Destruída. Na dor. E fisicamente falando, mas a dor aqui dentro era tão grande que o físico eu nem sentia. Fui, recebi alta e comecei um processo de 92 dias buscando a cura do meu marido. Eu visitava e ia, gente. E eu lembro que eu entrava nesse hospital toda enfaixada, tá? Não era para ir, mas eu ia, né? Porque a senhora da história era eu ia toda enfaixada. Chegava lá, as pessoas falavam assim, porque graças a Deus tem essas bênçãos, né? Esses anjos dos hospitais que vão levar a Eucaristia, que vão levar a palavra de Deus. E eu lembro que eu trombava com essas pessoas e as pessoas falavam assim, olha, reza isso, reza aquilo, reza 1/3. E eu falava o quê? Rezo. E eu rezava? Eu não rezava. A minha boca falava que eu ia rezar, mas as minhas atitudes eram outras. Olha a enfermidade aqui dentro, a enfermidade de ser uma coisa na hora que fala e ser outra na hora de agir. Quantas vezes a gente é assim? Quando eu falo, gente, eu incluo em todos esses exemplos. Como eu disse, é todos os dias colocar Jesus como o Senhor da nossa história. E tem dia que a gente pega para fazer freelance para o mundo, para não falar que é para o capeta, né? Aqueles freelance, voltei. É real isso. Porque a nossa humanidade está aqui dentro, né? Eu falo que, na verdade, é o pecado original que fica se remexendo aqui dentro, enfim. Quando eu entrava para falar com o Leonardo, que era o meu marido, eu falava o que para ele? Eu falava assim, Deus, o senhor tem que deixar o Leonardo. Eu só faltava falar, não é possível, né, Deus? O senhor tá de brincadeira, mas eu não conseguia completar a frase, era muita dor. Eu falava assim, o senhor tem que deixar o Leonardo. E foram 92 dias falando isso para Deus.
E como eu disse aqui na palavra, gente, nessa enfermidade que a gente fica surdo, mesmo que Jesus venha gritar, se a gente não quer ouvir, a gente não vai ouvir, gente. Não é o tom de voz, que não é porque Jesus, o Deus está no silêncio, não é, porque quando a gente não quer ouvir, a gente não ouve. E aí Jesus começa a se movimentar. Por isso a importância de nós continuarmos na caminhada, porque um dia vamos ser, gente, de uma forma bem concreta mesmo ali, a voz de Deus na vida de alguém. E foi comigo. No primeiro dia que eu entrei naquele hospital, tinha uma mulher que estava visitando um irmão dela, que também veio a falecer de uma enfermidade, e ela catou um terço, ela colocou no meu colo, porque eu estava de cadeira de rodas ainda. Ela disse assim: Maria me disse que você vai precisar desse terço mais que eu. Eu peguei aquele terço e eu já transferi esse terço para os equipamentos do Leonardo, tipo, Maria, então já que você tem que fazer alguma coisa, então intercede aí. Estava fria, literalmente fria. E aí eu fui seguindo, gente. Com 92 dias veio a notícia também do falecimento do meu esposo. E aí ficou quem? Quem ia ser o senhor da minha história? Sendo que aos poucos, quem eu tinha nomeado como senhores já não estavam mais ali. Então, nunca devemos colocar nada desse mundo como senhor da nossa história, que a gente tende a errar, a gente tende a cair, porque tudo que está nesse mundo, tudo que for criatura, tudo que for objeto, passa. Somente Deus não passa. Por isso que o Jesus tem que ser o centro da nossa história. E dando sequência, né, já pulando aqui para Mateus 16, versículo 13, o Senhor diz assim: Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Você pode aparecer sua cara, ou eu não estou aparecendo lá, mas... Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Nesse momento de dor, a gente fica muito sensível. A gente quer resposta. Por quê? Para onde? Eu quero resolver. Como eu não tive a oportunidade de dar tchau para os meus filhos, como eu não pude ficar com meu marido, você começa a bater aquele desespero de querer respostas. E aí aparece aqueles. Nesse caso aqui, gente, esses que foram citados aqui, sem palavras, né? João Batista, ele foi o precursor, ele foi aquele que veio anunciar o nosso Salvador, e ele sabia do tamanho do nosso Deus. E ele dizia que não era capaz nem de amarrar a sandália de Jesus. Olha que grandioso. Mas tem muitos aí que ficam apresentando Jesus para nós de várias formas. E às vezes a gente paralisado, a gente surdo, cheio de enfermidades espirituais, a gente não vai atrás. Ei, vem aqui no espiritismo. Vem aqui que você vai conseguir falar. Aí vem aqui no outro. Aí vem aqui no outro. E vem te chamando. E aí a saudade vai crescendo dentro de você. E você faz o quê? Você fica, tipo, naquela corda bamba. Mas o que tem? É Deus é amor. Por quê? Porque você ainda está naquela ignorância. Aquela ignorância da sua humanidade. Quando somos ignorantes na nossa humanidade, a gente não tem, né, forte dentro de nós aí, esse conhecimento da palavra, a gente tende a cair. Graças à minha avó, à minha mãe, que foram essas que plantaram essa semente na minha infância, gente. Eu chorei tanto, tanto, que eu acredito que essa semente adormecida dentro de mim, ela brotou com as minhas lágrimas. E essa mulher que me encontrou no primeiro dia que eu visitei o meu marido na UTI, o meu marido faleceu em fevereiro de 2015. Em março, ela me achou na casa da minha irmã. Eu não queria encontrar ninguém. Eu quero levar a palavra de Deus. Não quero. E essa mulher, ela insistiu tanto, que eu falei, a minha irmã falou, Fia, recebe ela, por favor, não aguento mais. Aí eu falei, então tá, né? Pelo menos eu escuto ela, então é uma a menos. E nesse dia, ela só chegou para mim e falou assim, Flávia, eu não sou capaz de falar nada para aliviar a tua dor, mas eu conheço um lugar que vai ser a boca de Deus para você. Olha o que essa pessoa fez. Ela não falou, Jesus é aquele outro. Não. Vem, que eu vou te levar para a casa dele. E eu fui para a casa de Deus.
Eu fui para dentro da paróquia Nossa Senhora do Carmo em março de 2015, um mês depois do falecimento do meu marido e 4 meses depois do falecimento dos meus filhos. Eu lembro que eu entrei dentro daquela comunidade, estava tendo um grupo de oração, do Astro, né, lá, final de campanha, e, gente, grupo de oração, né, é a glória. Eu falo que é o melhor lugar para você chorar, porque você chora, o da frente está chorando, o de trás está chorando, ninguém vai ver que você está chorando, né? Ali é o lugar para você se rasgar, de verdade, sem reservas. E assim eu fiz, eu chorava, eu sentei na primeira fila, eu chorava, ninguém sabia, só aquela mulher que me levou que sabia da minha história. E aí, gente, o que eu disse que a gente precisa? A gente precisa adentrar a palavra de Deus, e Deus vem falar exatamente o que a gente precisa ouvir naquele dia. E naquele dia, eu precisava ouvir que Deus era amor. Deus sabia que se ele falasse para mim que ele era amor, eu ia falar, que amor é esse? Que eu sei que o Senhor pode tudo. Ele sabia. E ele veio falar para mim o quê? Flávia, coragem, sedes forte, porque é o Senhor, vosso Deus, que marcha à tua frente. Ele gritou essa palavra através do Astro. Na hora que falou isso, gente, tinha mais de 2.000 pessoas dentro dessa paróquia. Para mim já não existia mais ninguém. Eu parei, eu falei, peraí. E novamente ele veio proclamar aquela palavra, ele falou, coragem. Aquilo lá me estremeceu e eu entendi que se eu fiquei, eu ia conseguir, porque ele estava marchando na minha frente. Ele estava me dando essa coragem. E eu não entendia nada de Deus, nada, gente. Só realmente de pedir de Jesus, não. Só que Jesus tinha ido na cruz por nós, que tamanho amor. E aí eu fui gerando aquela palavra dentro de mim durante aquele grupo de oração. E aí eu falei, peraí, se ele está falando que ele marcha à minha frente, então eu preciso ir, eu não posso ficar. Se ele está marchando, ele está caminhando. E se eu quero sair dessa, eu preciso ter coragem, me levantar e ir. Eu tomei posse, gente, eu saí daqui. Na verdade, antes de sair, né, eu trombei com o Astro, porque essa minha amiga foi falar para mim, de mim pro Astro, o Astro chegou para a Pri e apresentou a minha história assim, essa é a menina que perdeu tudo, sorrindo. Eu falei, eita, mas tá de brincadeira mesmo. Deu vontade de falar pro Astro assim, ô filho, você tá rindo porque você não passou porque eu passei, né? Mas aquele sorriso me chamou a atenção, porque ele também veio de dores. Ele veio da história da sobrinha dele. Eu falei, cara, se esse menino tá rindo, se ele encontrou novamente a felicidade, se a família dele encontrou a felicidade, eu também posso. Porque é esse Deus que vai me devolver a alegria. Gente, aí eu fui saber, buscar quem era Jesus. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhes disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue te que revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. E Deus nos revela todos os dias quem é Jesus Cristo através da palavra. A boca de Deus é a Bíblia aberta. Se você mantém a sua Bíblia fechada, a boca de Deus vai estar fechada sim. É a palavra que vai te tirar daqueles falsos proclamadores, daquelas pessoas que dizem Senhor, Senhor. Gente, eu não sei se vocês observam isso, mas parece que tem mandamento que está fora de moda. Tem pessoas que vêm falar dos 10 mandamentos, mas fala só de 6. Os outros, cadê? Não pode falar. Porque o mundo está diferente. Como vai falar disso para esse povo? Como assim, gente? Então, nós que estamos aí buscando a Deus, que possamos encontrar Ele aqui na palavra, tem os nossos sacerdotes. Padre, eu não entendi isso, eu sou cheia dessas, né? Não entendi isso, não entendi aquilo, me ajuda a interpretar, porque Deus está falando, mas Ele está falando grego, porque eu não estou entendendo. A gente precisa buscar a voz de Deus, a palavra de Deus está dentro da nossa casa, nas nossas Bíblias, está dentro das nossas igrejas, está através dos nossos padres. E eu fui me apaixonando, gente. Eu fui me apaixonando por Jesus. E um dia, dentro da paróquia, logo lá no início, depois desse encontro, eu parei e comecei a observar a cruz. Eu olhava a cruz rapidamente, mas aí eu peguei e eu comecei a olhar a cruz. Mas não era uma cruz bonita, porque essa cruz aqui, ela é linda, ela tem poucas marcas, por mais que eu sei da dor que Jesus passou, tem cruz que vem trazer, né, gente? Assim, mas
na profundidade da dor, vem trazer ali marca, sangue. E eu comecei a observar as cruzes, eu olhava a cruz. E aí me veio no meu coração assim, se Deus viesse para mim e falasse assim, Flávia, você já conhece tudo, você já sabe onde você vai chegar, você caminhando na minha palavra, eu sei onde você vai chegar, você sabe onde você vai chegar, você seguindo o caminho que eu escolhi para você, você vai chegar na vida eterna. E aí eu te falo, se eu te devolver, se eu falasse para você, filha, eu te devolvo os seus filhos, mas você vai perder a vida eterna. Gente, eu não vou mentir para vocês. Eu ia falar, Senhor, me perdoa. Eu não tenho noção da dor de estar no inferno e nem quero pensar, mas eu quero os meus filhos. Quem é pai e mãe sabe, é meio incomparável. Deus não ia fazer isso comigo, claro, mas me veio isso dentro de mim. E aí eu olhei para ele e falou, mas o Senhor fez por mim. O Senhor deu Jesus por minha vida. Para essa pessoa que ainda fica se questionando tanta coisa. E aí, gente, explodiu dentro de mim um amor que eu não consigo expressar. Como eu falei no início, eu não consigo trazer palavras para falar para vocês de como eu amo Jesus. E logo em seguida, no versículo 24, a gente vai se encontrar com o que é o senhorio de Jesus. Porque trazer Jesus como Senhor da nossa história, a quantidade de vezes que serve em acampamento, não. A quantidade de pastorais que você tá, também não. Quantos terços você reza? Também não. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncia-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Eu tentei salvar a minha vida várias vezes, por minhas forças. Não, eu ia perder, eu ia me perder, porque eu ia me agarrar às coisas do mundo, às coisas que passam, e eu ia cair, eu ia cair, eu ia cair. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Eu reencontrei, eu recobrei a minha vida, mas é todos os dias. Essa questão de tomar cruz, nossa, Flávia, mas é muito difícil, tá ficando doida, menina, é difícil demais de ver as coisas de Deus. Sabe por que se torna difícil? Porque a gente fica fazendo comparações com as coisas do mundo, né? Porque o mundo, ele vem aqui. Quando eu falo mundo, gente, não é o mundo em si, né? Tem gente, esse dia eu ouvi um negócio que eu fiquei louca. Eu falei, gente, mas para com tudo isso, né? Ai, a própria terra é o inferno. Eu falei, gente, Deus não criou o inferno. Quem criou a terra foi Deus. Ele criou para nós. Faça-se o mar, faça-se tudo para nós. Não é a terra, não. Não é esse planeta. Não é. Isso é nosso. Isso é bênção de Deus, porque Deus fez para nós. Mas sim as pessoinhas, né? Que estão aí, né? Fazendo o que estão fazendo. Então, quando eu falo mundo, para não citar nomes que também não estou nem aqui para isso, né? E nunca vou estar, né? Quem sou eu? Na fila do pão, né? Para falar do pão que o outro está comendo a mais. Enfim, a cruz, ela é desafiadora, ela é. Mas ela não é tão pesada assim como a gente imagina. Sabe quando ela começa a se tornar leve? Quando você começa a fazer o quê? Não comparar olha o que eu vou deixar de viver no mundo para seguir a Deus. Porque você abre um computador, é fácil encontrar as ofertas que o mundo vem dar aí para poder alimentar a sua carne, alimentar seus desejos, alimentar os seus pensamentos. Aí você sai lá fora, é fácil também te ofertar isso. Então o mundo ele vem ofertando. É promoção, gente. Até de graça vem, de tudo quanto é jeito. E a gente vai colhendo. E o quê? Porque vem invadir, às vezes vem bater até na nossa porta. E Deus, ele não é invasor. O que a gente precisa fazer? Todos os dias abrir a palavra, ir na Santa Missa, tem todo um caminho, você já sabe, todo caminho que a gente precisa fazer. E quando a gente começa a fazer isso, a gente pensa ao contrário. Não é, nossa, eu vou ter que deixar de fazer isso para poder servir a Deus. É o contrário. Nossa, olha as graças, eu vou alcançar graça. E também não é permuta não, tá, com Deus. Eu vou alcançar a graça da paz de estar em Cristo se eu abrir a mão do mundo. Frei Gilson, ele falou uma frase que eu achei muito forte esses dias. Ele disse assim, não vale a pena perder a graça de Deus por um pedaço de carne. Não vale a pena perder a graça de Deus por uma noite de balada, se drogando, se embriagando. Não vale a pena perder a graça de Deus por mentira, por dinheiro. Não vale a pena.
Essa é a via que o nosso olhar tem que fazer. É essa lente que nós devemos pedir todos os dias para o Espírito Santo. E na palavra não diz, pega a tua cruz e me siga triste, me siga reclamando, me siga lamuriando. Não é, pega a tua cruz, meu filho, vem. Porque eu estou na sua frente, a maior parte da cruz quem está carregando é eu. Na hora do acidente, na hora que bateu aquele carro um contra o outro, chegou primeiro em Jesus e ele me resgatou. E até um tempo atrás, gente, eu perguntava, Deus, por que o Senhor não resgatou um deles para mim? Chega as datas comemorativas e vem rasgar o coração novamente, né? E aí a resposta, gente, vem, e não vem de Deus, vem da Flávia aqui mesmo, que eu já busquei conhecimento, né? Então eu já sei o que ia acontecer. Se a Karina ficasse, a Karina ia ser a senhora da minha história, o senhor da minha história. Se fosse o Leozinho, ia ser o Leozinho. Se fosse o Leonardo, ia ser o Leonardo. Eu precisei perder tudo para ter Jesus como Senhor da minha história. E eu não estou dizendo para vocês que vocês vão perder tudo. Pelo amor de Deus, não é isso. Cada um tem uma história. Não foi o querer de Deus. Deus não quer o sofrimento. Deus não quer. Deus é Pai, Deus é amor, gente. Deus não quer a enfermidade, não tem. Mas existem umas permissões ainda. E eu não busco mais respostas, porque as respostas já gritam aqui na minha frente. Um dos motivos é para estar aqui falando com vocês. E esse Senhor, esse Jesus, que precisa ser o centro da minha vida e o centro da sua história. Jesus marcha à nossa frente, marcha sim. Jesus está atrás de nós, está assim para nos segurar quando a gente cai, está do nosso lado direito, está do nosso lado esquerdo, ele está em todos os lados, mas Jesus precisa estar dentro de você. Centro, dentro de você. E quando você coloca Jesus dentro de você, se você vira para o lado direito, ele vai estar com você. Tudo que você for fazer, você vai falar primeiro com ele. Até as pequenas decisões. Se você coloca Jesus apenas na sua frente, a sua humanidade uma hora vai correr para o lado direito. Mas isso é sério mesmo? Ai, Jesus, me desculpa, mas isso não vai dar hoje, né? O tal do freelance pro mundo, né? Fazer um freelance ali, Jesus, já eu volto. Que aí a gente se apega na misericórdia de Deus, né? Aquela história assim, ai, Deus é misericórdia, eu vou dar uma erradinha, vou confessar e já volto. Não. Coloque Jesus todos os dias no centro da sua vida. Coloque Jesus dentro de você e fale, Jesus, hoje eu quero ser melhor que ontem. Hoje eu quero ser curada das minhas enfermidades, até aquelas que eu acho que já não existe mais. Senhor, vem cuidar da minha cegueira, dos meus ouvidos, da minha audição, Senhor, o que eu estou ouvindo? Quem são essas pessoas? Eu quero que o Senhor me mostre. Quem são essas pessoas que estão anunciando o Senhor, se é realmente dessa forma? Qual manada eu estou seguindo, Senhor? Será que é a manada dos que pregam o mundo? Ou será que eu estou seguindo realmente os João Batistas? É isso que é colocar Jesus como Senhor da sua história. Você deve pertencer a Jesus. Nada pode ocupar o lugar de Jesus. Em Mateus 10 diz que aquele que ama pai e mãe mais que a mim, não é digno de mim. Se você ama mais os seus filhos do que a Jesus, você não é digno de Jesus. Se você está deixando de falar a verdade, gente, não é impor a verdade. Não é impor, é diferente. Se você deixa de falar a verdade para os seus filhos, a verdade da palavra, se você deixa de direcionar porque você quer ser amigo do seu filho, mas aí, minha filha, perdeu a geral. Gente, você não é digno de Jesus. Quando eu falo para vocês, eu falo isso para mim, gente. Eu falo isso para mim. E eu posso falar, eu tenho 39 anos, eu tô no meio dessa galera, o Lê sabe, eu sou minha jovenzona aí, né? Na idade, 39 anos é jovem, né, gente? Mas eu tô no meio do jovem, adolescente, acho que por causa desse meu jeito tudo. E, gente, já riram da minha cara. Literalmente rasgado, já riram da minha cara. Quando começaram a falar a questão de sexualidade, eu vi umas coisas absurdas. Falei, gente, peraí, vamos entender uma coisa. Vocês sabem o que significa castidade? Gente, parecia um estádio de futebol rindo de mim. Eu falei, e aí? Tô nem aí que vocês estão rindo, abençoados, Senhor.
Vocês estão rindo porque vocês não conhecem o que é a profundidade da castidade, que já é outro caminho aí, né? Uma pregação longa. Mas o que eu quero dizer? Vão rir de vocês. E às vezes você vai falar assim, nossa, eu acho que eu estou entendendo errado mesmo. Acho que não é por aí, todo mundo está fazendo, não. Mas você não é todo mundo. Você é o escolhido, você é o filho de Deus. Você é a imagem e semelhança do próprio Deus. Não é fácil, não é. Dói, gente, dói. Mas tudo isso que eu vivi não me gera mais um desespero. Lágrimas tem, saudade grita. Grita, tem dia que eu falo, Deus, vem me socorrer porque eu quero pegar, eu quero ver, eu quero tocar, eu quero para trazer junto de mim, eu quero sentir o cheiro. E ali eu fico conversando com Deus, ali eu fico ali me rasgando diante dele. E falar, vem Jesus, vem preencher essa dor, vem preencher esse vazio. Porque quando o nosso Jesus, ele é o centro, quando ele está aqui dentro, gente, o medo não faz morada, a insegurança não faz morada, a angústia não faz morada, o luto não faz morada, não faz. Porque aqui foi elevado um trono. Todos os dias eu preparo o trono do meu coração para Jesus. Todos os dias. E é realmente um ato de coragem. Hoje, eu entendo com mais profundidade ainda esse versículo, essa palavra. Coragem, Flávia, você vai ter que ter coragem, minha filha. Porque você ficou assim. Você vai ter que ter coragem. Você vai ter coragem para me seguir. Você vai ter coragem de pegar a tua cruz. Você vai ter coragem. Mas eu estou marchando à sua frente. Vai dar tudo certo. E quando a gente crê na eternidade, quando a gente sabe para onde a gente está indo, nada se torna eterno. A dor do luto não vai ser eterna. A saudade não vai ser eterna, porque quando bate o desespero, eu falo, ei, Senhor, não sei quanto tempo que eu vou viver, não. Eu tenho muitos ferros aqui, eu tenho ferro nas pernas, nos braços, enfim. Eu falo, eu acho que eu vou durar um pouquinho mais que todo mundo aí, né? Porque eu tenho uns ferrinhos para reforçar. Mas eu sei que eu estou caminhando para a eternidade. Com a glória de Deus, gente. Eu vou chegar pelo menos ali no purgatório. E eu fiquei sabendo esses dias que o purgatório só tem uma porta, que é para o céu. Caiu lá dentro, é sofrimento, mas sim, está salvo, né? Então, assim, é a eternidade que eu busco. Então, não existe um desespero eterno. E também não tenho pressa para chegar lá, porque eu sei que Deus tem alguma coisa para que eu tenha. Ele quer que eu escreva alguma coisa aqui. E é errando, e é buscando acertar, e aí ele vai mandando essas pessoas. Gente, aí, Deus, Jesus é exagerado demais, né? Foi colocando os Lê, as Nani da vida na minha história, foi me ensinando, foi falando para mim que Flávia, não é Davi, filho de Deus, que estava na cova dos leões. Era outro. E eles também falam, Flávia, não entra aí, porque não, aí é uma cova de leão, Flávia. Sai daí. São essas pessoas, gente, que precisamos ter próximos de nós para nos lembrar o que é realmente ter Jesus como o Senhor da nossa história. Então, que você possa agora, com o coração realmente preparado para receber o nosso Jesus como o Senhor da sua história. Declare aí, Jesus, hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor se tornou o primeiro da minha vida. Declare isso. Mesmo que ainda tenha algumas coisas aí acima de Jesus, mas vai declarando. Jesus, hoje é o dia que o Senhor se tornou o primeiro da minha vida. Declare. Abra sua boca. A gente abre a boca para falar tanta coisa, a gente abre a boca para lamuriar, a gente abre a boca para pedir iFood, a gente abre a boca para tanta coisa. Abra sua boca e diga agora, porque o Senhor está aí, na colina, a te observar. E você está aos pés dele. Você crê nisso? Se você crê, então você diga a ele, Senhor, eleva os seus olhos, porque se você está aos pés, você olha para cima e fala, Senhor, hoje é o dia que o Senhor se tornou o primeiro da minha vida, o primeiro da minha história, e eu vou declarar, e eu peço para que teu Espírito Santo venha me ajudar a tirar tudo isso que anda tomando o seu lugar, porque eu não vou trocar nada. Eu não vou perder a tua graça, Senhor, nem por um pedaço de carne, nem por bebida, nem por droga, nem por dinheiro, nem por trabalho, e nem pela minha família. A minha família não é maior que o Senhor, porque quem me deu foi o Senhor. Então ouça essa música.
nessa certeza? Nessa certeza que você é templo. E um templo precisa ter um trono preparado para o nosso Salvador. Esse Jesus que não vai cansar de chegar até você. Esse Jesus que, mesmo quando você for fazer freelance aí para o mundo, freelance para o capeta aí, Jesus vai estar lá de novo, filho, trono, levanta o trono de novo, vamos junto. E vai, gente, é todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a eternidade. Te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Colocamos Jesus como centro da nossa vida, a gente experimenta de uma paz que não se explica. Uma paz que quando o caos está lá fora, não que eu não sei o que está acontecendo, claro que eu sei, eu me preocupo sim, eu tenho os meus que também estão aí na saúde, enfim, mas uma paz que reina. Sabe aquela paz que quando Paulo vem falar, alegrai-vos no Senhor para a comunidade de Filipe, reina, né, Lê? Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Paulo estava preso, acorrentado, ou seja, o externo dele não influenciou o que estava dentro dele. Ele estava falando para aquela comunidade: alegrai-vos, meu povo, no Senhor. E é isso que está acontecendo, estamos acorrentados. Muitos estão feridos, mas quando você coloca Jesus como centro da sua vida e você se dedica para cuidar desse trono, essa paz reina. E eu posso falar para vocês: alegrai-vos, meu povo. Mesmo diante de um caos, desse caos que eu passei, eu posso falar para vocês. E eu não estou falando para poder... a Flávia está falando porque ela está falando e de repente não está sentindo isso. Não é isso. Eu estou falando porque é uma alegria que eu vivo, que eu sinto. Alegrai-vos no Senhor. E essa alegria você vai experimentar quando você declarar e tomar posse desse Jesus e colocar ele no centro da sua vida. É o que eu desejo para vocês, tá? Na noite de hoje. E que vocês possam fazer esse caminho diário, gente, porque é diário. Quantas vezes, eu tô falando para vocês, todo dia eu coloco Jesus como centro da minha vida e de vez em quando eu também faço freelance. A gente dá umas perdidas aqui na cabeça, mas aí a gente vai procurando não errar, não errar, não errar. Aí vem os lefantolão da vida, eu falo que ele tem um chicote, ele sabe disso. Quando você tá desacelerando, ele vem, você vai para frente de novo. Esses amigos que vêm anunciar realmente o verdadeiro Jesus. Amém? Flavinha, obrigado pelo testemunho. Opa, duplo áudio aqui. Vamos aí. Deixa aqui abrir. Computador?
Gente, deu uma pane aqui, calma aí. Aí. Pronto. Tivemos que mudar o áudio aqui por causa da chuva, mas já foi resolvido. Flavinha, obrigado pela partilha, obrigado pelo testemunho. Eu costumo dizer que quando a gente dá um pouquinho do nosso testemunho, a nossa história se mistura com outras, né? E as pessoas vão se misturando aquilo que somos, nós damos um pouquinho do que somos e recebemos um pouquinho do que os outros são. E aí vamos nos misturando, né? Vamos virando um só com o próprio Cristo. A ideia de deixar Jesus ser o centro, né? Vou até aproveitar aqui rapidinho. Eu estava acompanhando o testemunho de um pregador americano e ele falava algo que eu achei muito interessante e vem bem de encontro em deixar Jesus ser o Senhor, estar tão próximo de Jesus de forma que ele seja realmente o centro. E aí ele dava um exemplo que teve uma tempestade em Louisiana, nos Estados Unidos, e ficou muito frio aquela noite, chegou a temperatura a cair a -12. E aquela noite, como a casa dele não tinha aquecimento, ele ficou responsável por abastecer a lareira. Então, ele conta que trouxe todos os filhos e a esposa ali para próximo da lareira. Enquanto eles estavam ali próximo da lareira, estava tudo quentinho. E aí, a hora que ele achava que ele podia dar uma descansada, dar uma dormidinha, a lareira queria apagar, ele tinha que acordar e colocar mais lenha na lareira para que o fogo voltasse. Aí, a hora que o fogo inflamava, que esquentava de novo, ele queria dar uma cochilada, abaixava o fogo, ele tinha que jogar mais lenha. E aí ele falava, né, dessa dificuldade de permanecer próximo ao fogo. E aí ele colocava o Senhor como fogo, né, deixar esse fogo ser o centro e estar sempre próximo, deixar com que esse fogo esteja sempre aquecendo a todos em volta. E esse testemunho é um testemunho que nos impulsiona a querer alimentar esse fogo dentro da gente. Eu sei que foi muito dolorido toda essa passagem na sua vida, Flávia. Eu já acompanhei seu testemunho por umas 2 ou 3 oportunidades, mas como a história que o Edinho conta e outros que são amigos nossos, são algumas chibatadas que tomamos no meio do caminho, onde o sangue que caiu serve de alimento às gerações futuras, aqueles que estão vindo, né? É aquela forma de transmitir valores e conhecimentos do próprio Cristo que aprendemos com as dificuldades do dia a dia, com os espinhos que a gente vai tendo que encontrar na nossa carne, aí, no andar da carruagem. E a ideia da formação é realmente isso, é mantermos próximo a esse fogo, mantermos próximo a Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E a partir desse momento, então, a gente ser inteiramente de Deus. Só que ser inteiramente de Deus às vezes dói, às vezes machuca, às vezes traz algumas situações que a gente não quer encontrar na nossa frente. E dentro da história do acampamento, a gente tem conversado bastante, né, Alceu? A gente identifica que muitos dos nossos campistas, quando a gente se encontra com algum problema, se depara com um grande problema na vida, a gente tem uma tendência de ou fraquejar ou colocar a culpa em outros. E a ideia é fazer com que a gente reconheça as nossas culpas e, a partir de então, a gente transforme todo esse processo de dor e de conflito em amorização. E assim ver sempre amor, né, Flavinha? Poder rir. Porque eu estou vendo amor, eu estou sentindo amor, eu estou vivendo esse amor. Isso é tão difícil. Então, quero aproveitar agora esse instante, agradecer a Deus, agradecer a cada um daqueles que estão aqui conosco. Não temos muita gente, que a gente sabe que hoje aqui no Paraná a gente está passando por uma série de temporais e aqui mesmo já deu umas 3, 4 pancadas bem fortes. Mas agradecer a todo mundo pessoalmente. Estou vendo aqui o Pedro, a Irene, a Nalderi, né, o Araceli, o Alcaio, a Meri, o Juliano, o Lê, a Miriam, a Célia. Pessoal, um forte abraço, um grande beijo.
esse fogo que a gente sente também, essa vontade de estar levando, de estar buscando junto com vocês, vem porque vemos cada um de vocês buscando também. É uma fome, uma sede que alimenta a nossa sede. Então, vocês são muito mais necessários do que qualquer um de nós aqui nesse processo de estar buscando conhecimento para que amanhã ou depois a gente possa estar trabalhando, nos envolvendo nas coisas de Deus. Então, muito obrigado de coração. Vocês são amados por Deus. Jesus Cristo está se tornando no passo a passo o Senhor e Salvador da vida de cada um de nós. Acredito que amanhã a gente vai poder levantar, Flavinho, e falar assim, hoje, só por hoje, né? Jesus vai ser o Senhor e Salvador da minha vida. E aí poder levantar a cada novo dia e matar esse leão, não o leão da cova de Davi, mas matar um novo leão a cada dia. Né? Vencer ele na hora que você levanta, não deixar ele tomar conta do seu dia, não deixar ele tomar conta da sua manhã, porque se ele tomar conta da primeira batalha, as próximas batalhas serão uma sucessão de falhas e de erros. E a partir de então, com certeza, nós seremos uma grande comunidade do amor. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Padre, palavras do nosso querido e amado Padre Érico. Só agradecer a Flávia. E poderia, Flávia, falar um pouquinho dessa tua missão, a missão Ana Maria Braga, para nós, um breve instante? Sim, padre. Então, eu faço parte da Missão Mariana Braga, né? E que é um escritório de evangelização da paróquia Nossa Senhora do Carmo. A gente está ali juntinho com a nossa paróquia. E que a gente leva, assim, acontece muitos cursos. E, assim, a gente leva a palavra de Deus. Geralmente, assim, as pessoas, né, as paróquias, se conectam ali com o escritório. E aí, o pessoal, né, os diretores, vai nos direcionando. E, assim, mesmo depois de tudo isso, a gente está fechado, né? Tem aquela luta de se manter ali, mesmo fechado. A gente se movimentou, gente. Está tendo curso pelo Zoom, está tendo pregação pelo Zoom, está tendo... Olha, eu mesma agora... Ontem eu estava com... Ontem não. Domingo eu estava com a galera de Porto Alegre, né? Estávamos 76 famílias também levando a palavra de Deus. Então, nós somos... O Lê sabe falar melhor, acho que ele está por aqui ainda. Mas é isso. Eu sou uma serva ali deles e toda sementinha que cai, todo grito que cai lá dentro, ei, quero ouvir falar de Deus, somos enviados. Que bom, que bênção, né? Amém. E isso é muito importante, né, no mundo de hoje, né? Pessoas que levam a palavra de Deus e o conforto a tantos corações, né, feridos, como aquela senhora que foi ao teu encontro, né? Sim. E nós encontramos tantas pessoas que nos ajudam a caminhar com Deus, né? E uma palavra que me vem é das virgens prudentes, né? Mantermos o nosso óleo na nossa lamparina sempre, né? É a nossa vida de oração, a nossa espiritualidade, né? O nosso contato com Deus. Tão importante isso na nossa vida. Mesmo, como diz, mesmo estando com Deus, a gente às vezes fracassa, mas Ele dá força para que a gente se levante novamente e siga em frente, né? E a Canção Nova tem um lema, né? Por hoje não, PHN, né? Então, por hoje não pecar, né? Então, tão importante na nossa vida o hoje, né? Porque o ontem já passou, já foi, né? O amanhã ainda não existe, mas o hoje está com Jesus é muito importante, né? O hoje é o presente, é a nossa vida, né? Obrigado, Flávio. Deus te abençoe, te ilumine nessa missão, né? Que o Espírito Santo esteja sempre te conduzindo. E quero terminar com uma oração, pedindo esta luz, né, de Deus. Deixemos que a luz de Deus entre em nossos corações, entre em nossas vidas, entre em nossos lares e coloquemos, né, sempre Deus em primeiro lugar. Antes das pessoas, é Deus, né? Antes da nossa esposa, o nosso esposo, colocar Deus em primeiro lugar. Antes dos nossos filhos, colocar Deus à frente da nossa vida. Sempre colocando Deus em primeiro, né? É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Às vezes nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Nem sempre a gente coloca Deus em primeiro lugar. Muitas vezes nós colocamos, às vezes até o descanso, a família,
colocamos tantas coisas, o lazer, hoje colocamos, né, a questão da pandemia em primeiro lugar e vamos deixando Deus distante da nossa vida, né? E quão importante é colocar Deus em primeiro lugar, e é um dos primeiros mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? É colocar Deus em primeiro lugar mesmo em nossa vida. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que nós caminhemos sempre sobre esta verdade. Que Deus abençoe a Flávia, que esteve conosco nesse testemunho tão bonito da sua vida. Abençoe a cada um de nós que esteve nesse momento de formação. E até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô, padre, só deixa para o senhor lembrar um pouquinho. O acampamento, quando chegou em Guarapuava em 2012, chegou com a Missão Mariana Braga. É que naquela época, ela era conhecida como Movimento Mariana Braga ainda, né? Ele se tornou missão Sim. Agora, no fim do ano, que teve algumas alterações. Mas o Movimento Mariana Braga ele existe desde 2013, logo após a tragédia do falecimento da Mariana, da filha do Mário e da Márcia Braga, né? E eles são praticamente a base de todo o acampamento hoje no Brasil, com o eixo central deles, que é o Astromar Miranda, né? Muito bem, obrigado, Arlo. E aí depois tem mais história, tem mais contexto, a gente vai dando orientada aí, pessoal, se tiver interesse mais pra frente. Com certeza, né, Erlo? É sempre bom a gente conhecer as histórias, né, dos movimentos e como nasceram, né, e quem pode, né, estar se envolvendo também, né, porque hoje é um número muito grande de pessoas, né, apesar que, como diz, as vocações sacerdotais e religiosas andam em decadência, né, mas outros ministérios, outras vocações estão surgindo, né, tão maravilhosamente, o Espírito Santo soprando, né? Sim, sim. Nós somos frutos já eu fiz o meu acampamento em 2013, né? Bem no ano que aconteceu a situação com a Mariana. A Rafa fez 2 anos depois. Mas foram sementes lançadas pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Que hoje a Missão Mariana Braga, hoje não, já há um bom tempo, eles já tiveram um período de evangelização em Angola, os Estados Unidos também tem outros lugares que o pessoal tem ido levar os acampamentos. E essas formações que nós estamos tendo, falando sobre o querigma, todos aqueles que falaram até agora conosco são missionários da Missão Mariana Braga. Que bom, Deus abençoe a vocês. Bacana, né? Amém. Compadre, é o seu? Tem algum recadinho? Até terça-feira, então, mesmo horário. Vamos agradecer mais uma vez, então, a graça que tivemos com mais esse testemunho que edifica a nossa vida, a nossa casa, Flávia. Como somos pais, precisamos ouvir muito isso. Mãe, né, nossas filhas estão conectadas também. Então, gratidão pela tua partida, pelo teu testemunho. Edificou a nossa casa, com certeza. Deus te abençoe muito. O Espírito Santo continue te guiando e te protegendo. A luz dele seja constante em sua vida. E nós estamos aqui, humildes, esperando você. A hora a nossa casa está aberta, nosso coração está aberto. Passando por aqui, do teu lugar já está colocado o nome ali, assim como o Fontolan e a Lu. O Erwin e a Rafa, eu não sei, viu? Eles não falam, não vêm para cá. Não sei como é que tem que fazer. Tem que ter um certo cuidado em falar isso para mim, porque eu tenho, assim, moradas no Brasil inteiro. Eu mesma, assim, tô de verdade com o coração apertado, porque eu me sinto de Goiânia, eu me sinto de Minas, eu me sinto do Rio, porque graças a Deus a missão realmente é grande e eu ando aí o Brasil inteiro. Aí eu falo, gente, eu não vejo a hora de abrir esses aeroportos, que eu quero fazer um tour para esse Brasil, mas para ver, né, esses irmãos aí que
tão queridos que eu encontro nas missões. Então, eu já anotei, né? Pois manda o endereço, Erlon. Vou baixar lá, chamar o Lê, a Nani, vamos todo mundo. Isso, aqui pode vir de carro, é pertinho, não precisa de avião, não. Ah, tá. Onde é? É Guarapuava. Daí a gente vai. Guarapuava é 130 quilômetros de Palmital, onde tem o acampamento. Aqui tem também, aqui a gente faz parte do acampamento de casal. Agora vou me mitigar. Nós fizemos, eu tive a graça de fazer o acampamento aí no projeto Mariana Braga. Eu fiz o trekking e o de oração aí. Amém. Todos os acampamentos. Aí na paróquia. Sim. Ixi, gente, aqui é muito acampamento. Meu Deus do céu. Mas então, gratidão mais uma vez ao Padre Érico, ao Aero e à Rafa e a todos os campistas que estão conectados. Vamos divulgar essa formação mais uma vez. É tão linda, né? Vale a pena, com toda certeza. Com Jesus vale a pena tudo. E vamos praticar, então, e colocar Jesus sempre em primeiro lugar. Amém mais uma vez. Muito obrigado. Amém. Beijo a todos, então. Tchau, galera. Deus abençoe.